Aí, aí, aí. Bom, gente, a gente então está entrando na parte de quinta-feira de Química. A gente está entrando agora numa sequência de aulas onde a gente vai trabalhar o estudo dos compostos inorgânicos e, na sequência, as reações que envolvem esses compostos. Então, aqui é o momento de falar de ácidos, bases, sais, neutralização, deslocamento, reações de dupla troca, falar sobre caráter ácido-base de óxidos, tá? Que é o que a gente chama, assim, dentro da química, de química inorgânica, tá? É, essas primeiras aulas, a gente vai trabalhar com os compostos em separado. Eu separei, se vocês olharem aqui na apostila, quatro aulas para estudar funções inorgânicas. São duas aulas para estudar ácidos e bases, depois mais duas aulas para estudar sais e óxidos. Então a gente tem a previsão aí de 4 semanas de estudos dentro dos compostos inorgânicos, tá bem? Para começar o assunto, deixa eu ver, isso está na página 63. É. Na verdade, começa na 62. Vou colocar aqui, página 62. 62. Pronto. Então, gente, a teoria de ácidos, bases, sais e óxidos, ela começa, na verdade, um pouquinho antes da definição desses compostos. Então, a gente fala um pouquinho primeiro da teoria de eletrólitos. Algumas coisas que eu vou falar aqui, se você anota tudo no caderno, talvez você vá lembrar que eu já falei em outros momentos, tá? A gente vai falar, a gente define o que é um eletrólito para depois definir aí os ácidos, bases e sais, tá? Essa teoria que a gente vai estudar, ela é conhecida dentro da química inorgânica como teoria de Arrhenius, que foi o cara que propôs, talvez pela primeira vez, uma classificação mais pontual do que é um ácido, do que é uma base e do que é um sal. O Arrhenius começa definindo o termo eletrólito. Então, primeiro a gente vai fazer algumas definições aqui, tá? A gente, na verdade, tem que sair daqui hoje, além da parte de ácido, sabendo o que é um eletrólito, qual a diferença entre dissociação e ionização e o que é a força de um eletrólito. São esses objetivos que a gente precisa cumprir, pelo menos na aula de hoje. Depois falar da parte de sais. Então, o Arrhenius, ele vai definir, ele vai criar o termo eletrólito, e a partir desse termo que a gente vai definir aqui de eletrólito, a gente vai definir os tipos, que são ácidos, bases e sais. Eletrólitos são substâncias, substâncias que, dissolvidas em água, dissolvidas em água, são capazes de conduzir energia elétrica. São capazes de conduzir energia elétrica. Essa definição em si, ela não é tão importante na química, mas a importância da definição é na medida em que ela explica por que isso acontece. O Arrhenius, ele foi o primeiro químico a tentar desenvolver uma teoria que explique
Por que que algumas substâncias, quando dissolvidas na água, conduzem energia elétrica? Substâncias como, por exemplo, os sais, os ácidos e as bases são condutores desde que dissolvidos em água. Dentro da teoria do Arrhenius, ele vai justificar essa condução a partir de duas situações possíveis. Então, ó, eletrólitos são substâncias que dissolvidas na água conduzem energia elétrica. Por quê? Processos, peraí, em solução aquosa, um eletrólito pode sofrer, pode sofrer dissociação iônica. Esse termo ele é importante. Vou até grifar ele aqui. Em solução aquosa, um eletrólito pode sofrer dissociação iônica ou ionização. Ou ionização. Esses dois processos são um pouquinho diferentes. Eles têm como resultado a liberação de íons. Liberando íons. São justamente esses íons que, dentro da água, dissolvidos na água, vão conduzir a eletricidade, né? A água em si, ela não é um meio bom condutor elétrico. A água se torna um meio condutor quando eu coloco em água coisas que liberam íons. E qualquer coisa que vai liberar íon na água, eu vou chamar de eletrólito. Acabou. Eletrólito na água dissocia e libera íon. Ou eletrólito na água ioniza e libera íon, tá? Segunda coisa importante, ainda sobre essa questão da liberação de íons, a distinção entre dissociar e ionizar. Então vamos falar sobre isso. Dissociação. Embora os dois processos é, resultem na liberação de íons, a dissociação e a ionização são um pouco diferentes. Dissociação é o termo que a gente usa para quando um composto iônico colocado na água sofre a separação dos íons. Então a dissociação ocorre quando uma substância iônica, quando um composto iônico tem seus íons separados por ação do solvente, que é a água no caso, né? Separados por ação do solvente. Tá bom? O processo de dissociação é nada mais do que um composto ser colocado na água, a água solvata os íons, a gente falou um pouco sobre isso na parte de interações moleculares, tá? A água solvata os íons e esses íons ficam separados. Dentro da teoria do Arrhenius, que tipo de composto dissocia sais e bases? A melhor maneira de você guardar a dissociação e não confundir com ionização é só dissocia quem é iônico. Iônico põe na água, a água separa. Essa separação eu chamo de dissociação, tá? A gente representa as dissociações de maneira bem simples. Ó, dois exemplos de dissociação. Ó, um que acontece em sais, e ó, tá? O exemplo de ACL, que é super famoso, e uma base também, ó, KOH, tá mais OH menos. Gente,
Uma coisa importante, a gente já vem falando sobre isso há um certo tempinho, mas não custa nada sempre lembrar. Como é que eu olho numa fórmula e identifico que a ligação entre os átomos é do tipo iônica? Como é que eu sei que isso aqui é um composto iônico? Como é que eu sei que isso aqui é um composto iônico? O que eu tenho que olhar na fórmula? O tipo de elemento que está constituindo a substância. Se eu tenho sódio ligado com cloro, significa que eu tenho metal com ametal. Certamente essa ligação é de que tipo? Iônica. Nas bases, uma coisa que é comum, que a gente vai discutir também daqui, nas bases eu tenho sempre um metal aqui ligado com o íon OH-. Então as bases também são compostos iônicos, tá? E aí a água, que é o solvente, né? Ela tem só o trabalho de separar e solvatar os íons. Então, vou colocar aqui, ó, um lembrete do assunto anterior. A água solvata os íons, pela interação íon-dipolo. Oi, é envolver os íons. Espera aí que eu já explico. Interação íon-dipolo. A solvatação é quando as moléculas de água envolvem o íon, por exemplo, assim, ó, desenhar aqui. Lembra que a água é um dipolo, lembra? Tá? A água tem uma região negativa e uma região positiva. Então, quando você põe os íons em contato com a água vai começar a se aproximar dos íons e ela vai meio que abraçando o íon por causa das interações. Aqui a parte negativinha da água interagindo com o cátion, né? Aqui a parte positivinha da água interagindo com o ânion. Esse envolvimento da água nos íons é o que eu chamo de solvatação, tá? E é graças a essas interações dos íons dipolo que a água consegue manter os íons separados dentro do sistema, tá? Beleza? Agora, além da dissociação que ocorre, que é uma separação pura e simples de cátions e ânions, a gente tem um outro tipo de processo que é a ionização. Ionização. Qual a semelhança entre as duas, né? Dissociar e ionizar. O resultado é o mesmo. Íons livres na água. Só que na dissociação, o composto que está sofrendo o processo, ele já é formado por íons. E o que a água faz aqui é só separar. Na ionização, eu vou escrever assim, ó. Ocorre quando um composto não iônico, quando um composto não iônico reage com a água, originando íons. Íons. Então, aqui, talvez a novidade é que a liberação de íons, que o Arrhenius dizia, né? Substâncias que na água conduzem corrente porque liberam íons. Ela pode acontecer de compostos que são iônicos e compostos que não são iônicos, mas que por alguma reação vão dar origem a íons. E aí eu vou lembrar com vocês uma reação que eu já escrevi em algum momento para vocês, e não faz muito tempo, não. Ó, vou colocar ela aqui. Ó, isso aqui é a ionização de um ácido. Peraí. Isso daí é a ionização de um ácido. Ó, ácido clorídrico foi colocado em água. Perceba que aqui já tem uma diferença, porque eu escrevi a água não em cima da seta, eu escrevi a água como se ela fosse um reagente. Aqui eu escrevi ela em cima da seta.
Geralmente, quando a gente coloca uma substância em cima da seta, das duas, uma, tá, gente? Ou a substância é um catalisador, que não é o caso aqui, ou ela é o meio onde a reação está acontecendo. Então, eu estou falando que isso aqui está acontecendo em meio aquoso. Nessa situação, o meio também é água. Só que a água ela está participando do processo. Lembra que eu tinha comentado com vocês que nesse tipo de situação, o íon hidrogênio sai da molécula, a água captura esse hidrogênio e ela se transforma em H3O+, que é um cátion, tá? O ácido, aqui no caso a molécula, que perdeu o hidrogênio, se tornou um ânion. Então, isso é ionizar, né? Eu produzi íons a partir de uma reação entre o soluto, aqui no caso, e o solvente, tá? Isso aqui é uma produção de íons. Produção de íons. E talvez essa seja a diferença mais relevante entre ácidos e bases, tá? Os ácidos não são iônicos. Não existe ácido iônico. Ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido sulfídrico, ácido nítrico. Eles são todos compostos não iônicos. Agora, se o composto é não iônico, o que que ele é? Ele é molecular. Os ácidos são compostos moleculares. Compostos, composto molecular. Pronto, tá aí. Beleza? Então, exemplo de dissociação, sal-base. Exemplo de ionização, ácido. Vou colocar aqui, ácidos. Eu vou colocar ácidos e alguns compostos orgânicos, tá? Tem alguns compostos orgânicos que também ionizam. E que a gente vai falar mais dos ácidos. Oi? Sim, todos eles, né? Todos. A gente vai discutir isso. Tem até uma questão aqui. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque tem uma questão que a gente vai fazer isso. É a questão número 4 que fala assim: por que não existem ácidos com grau de ionização 100%? Aí a gente vai falar sobre essa questão da reversibilidade, tá? Mas tanto o processo de dissociação como de ionização, eles são reversíveis, tá? A gente vai chegar lá. Ok. Ah, então, todos esses compostos estão classificados de acordo com a capacidade de liberação de íon. Beleza. Outra coisa que eu preciso definir. Ahn, tipos de eletrólitos. Tipos de eletrólitos. Como assim, tipo de eletrólito? Eletrólito é substância que na água libera íon. Beleza. Eu vou classificar. Eu não, né? O Arrhenius classifica os eletrólitos de acordo com o tipo de íon. Então, eu vou escrever aqui, ó. Os eletrólitos são classificados de acordo com o tipo de íon liberado. O tipo de íon liberado em água. E aí nós vamos categorizar os eletrólitos em três grupos. O grupo dos ácidos, o grupo das bases e o grupo dos sais. E aí o nosso trabalho, a partir do momento que a gente definir esses eletrólitos, ácidos, bases e sais, é discutir um pouquinho de nomenclatura, discutir um pouquinho de força, discutir um pouquinho de ionização, dissociação, estrutura, enfim. O Arrhenius vai definir um ácido como sendo um eletrólito
Ácido é um eletrólito que, em solução, libera cátions exclusivamente do tipo H+. Exclusivamente do tipo H+. É uma definiçãozinha bem quadradinha mesmo. Uma coisa que é importante a gente falar, que é óbvia, mas a gente esquece, é o seguinte, gente. Toda vez que um eletrólito vai para a água, ele vai liberar cátion e ânion. Todo o eletrólito, ó. NaCl na água, liberou cátion, ânion. KOH na água, liberou cátion, ânion. HCl na água, cátion, ânion. Todo eletrólito vai liberar uma porção, digamos, positiva e uma porção negativa. Para você dizer que um eletrólito é ácido, ele só pode liberar cátion do tipo H+. E o ânion? O ânion pode ser qualquer merda. Mas o cátion tem que ser o H+. Para quem não lembra, H+ é a mesma coisa que H3O+. Bases. Bases são eletrólitos. Um eletrólito que, em solução, libera ânions exclusivamente do tipo OH-. Do tipo OH-. Que é o famoso hidróxido, né? Os hidróxidos. Então eu classifico o ácido pelo cátion, que ele libera na água. Eu classifico a base pelo ânion, que ela libera na água. Acabou. O que ficar de fora dessa classificação, ou seja, qualquer eletrólito que não liberar apenas H+, como cátion, e não liberar apenas OH-, como ânion, eu vou chamar de sal. Então são os eletrólitos que, em água ou em solução aquosa, né, liberam cátions diferentes de H+, diferentes de H+, e ânions diferentes de OH-. É o que sobrou. E ânions diferentes de OH-. Tá bem? Ah, então por assim, né? Tipo, pergunta idiota. Por que que o NaCl é um sal? O NaCl é um sal porque quando ele é colocado em água, ele libera cátion diferente de H+, e ânion diferente de OH-, tá? Também vamos discutir na aula, na parte de sais, né? Que todo sal é um produto de um ácido e uma base. A gente olha para um sal como sendo uma espécie de filho, entre aspas, óbvio, filho de um ácido e uma base, tá? Até na questão de nomenclatura, isso é importante, quando a gente for discutir aquela história do mosquito teimoso lá, tá bem? Beleza? Outra coisa importante. Então, definimos eletrólitos, definimos dissociação e ionização. Dentro dos eletrólitos, já categorizamos o que é ácido, o que é base, o que é sal. Todos esses conceitos são meio gerais. Tem um conceito bem importante, que é o conceito de força de um eletrólito. Força de um eletrólito. E esse conceito ele é traiçoeiro. Por que que ele é traiçoeiro? Primeiro porque, dependendo de como você estuda, você pode cometer alguns erros. E segundo, ele é um conceito que você aprende, deixa ele lá no canto e larga. E quando você mais precisa dele, você percebe que você esqueceu ele.
Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito. Não o conceito em si, mas eu vou ter que estar sempre lembrando vocês desse conceito. Que o Arrhenius, como é que o Arrhenius descobre toda essa merda aqui? Ele faz um experimento que eu já desenhei aqui no quadro, não vou desenhar de novo, porque eu já desenhei umas duas vezes, onde ele basicamente pega um sistema elétrico, uma bateria, uma lâmpada, e conecta o sistema elétrico de uma tal forma onde os fios ficam imersos dentro de uma solução. E ele percebe que quando ele coloca os fios elétricos numa solução, dependendo do que está dissolvido ali, a lâmpada acende. E é daí que ele percebe, então, que existem substâncias que na água conduzem energia, se comportam como se fossem fios. Só que quando o Arrhenius faz esse experimento no laboratório, ele percebe que algumas substâncias, quando colocadas na água, fazem a lâmpada acender com um brilho mais forte. Por exemplo, quando ele coloca NaCl na água e testa a condutividade, ele percebe que a condutividade é ótima. Mas quando ele troca o NaCl, por exemplo, por ácido acético, quando ele troca o NaCl por hidróxido de magnésio, ele percebe que a lâmpada acende, mas com um brilho mais fraco. Então ele vai perceber que essa capacidade que um eletrólito tem de conduzir corrente, ela é relativa. Tem eletrólitos que em solução se comportam como excelentes condutores. São bons condutores. Deixa a corrente passar bastante. Outros eletrólitos conduzem, mas não tão bem. Então ele vai criar o termo força de um eletrólito. A força de um eletrólito está relacionada, ela está relacionada com a condutividade da solução aquosa daquele eletrólito. Eletrólito. Então, ó, percebe que eu estou usando sempre o termo eletrólito. Por quê? Porque o termo força, ele pode ser usado para sal, base e ácido. Assim como fraco pode ser usado para base, sal e ácido, para qualquer tipo de eletrólito. Se o eletrólito conduzir bem a solução, ele é um eletrólito forte. Agora, qual a explicação que o Arrhenius dá para isso? Ele vai dizer o seguinte: toda vez que você põe um eletrólito na água, pode ser um ácido, uma base, um sal, você colocou o eletrólito na água, algumas moléculas daquele eletrólito dissociam, outras não. Ele vai dizer que muitas vezes, quando você coloca uma certa quantidade de eletrólito na água, parte dessas moléculas não conseguem se quebrar. Vai existir aí um grau de dissociação, ou, como a gente chama normalmente, uma porcentagem de dissociação. Tem eletrólitos, como por exemplo o HCl, e de cada 100 moléculas que você põe na água, 98 se quebram. 98 de cada 100. Tem eletrólitos, por exemplo, como o ácido acético, que de cada 100 moléculas, 5 se quebram. Então, essa facilidade ou dificuldade para as moléculas se quebrarem, no final das contas, vai dar origem a soluções com mais íons ou menos íons. A regra é simples. Se o eletrólito tem facilidade para dissociar ou ionizar, se o eletrólito tem facilidade para dissociar ou para ionizar, ele vai liberar muitos íons na água. Se ele vai liberar muitos íons na água, eu vou ter muitas partículas para conduzir corrente. Então, ó, força de um eletrólito relacionada com a condutividade. Quanto maior a
A porcentagem de partículas que ionizam, quanto maior a porcentagem de partículas que que ionizam. Você pode colocar ionizam, pode colocar dissociam também. Vou colocar as duas, tá? Dissociam, vírgula. Maior a força do eletrólito. A força do eletrólito. Tá bom? A única coisa que eu quero que vocês guardem, que é muito importante, é que força de um ácido não tem a ver com o quão corrosivo ele é. Tá? O fato de você, por exemplo, usar a terminologia, o ácido sulfúrico é forte, não quer dizer que ele derrete as coisas. Não é bem isso. O fato de um ácido ser corrosivo ou não tem a ver com outras propriedades que não tem a ver com força. Você pode ter, por exemplo, um ácido extremamente corrosivo e fraco. Você pode ter um ácido fortíssimo e não corrosivo. Tudo depende de outros fatores, como concentração do ácido, enfim. Então, dizer que um ácido é forte quer dizer que ele tem facilidade para ionizar. Dizer que uma base é forte quer dizer que ela tem facilidade para dissociar. Dizer que um sal é forte, embora a gente não use muito esse termo para sal, quer dizer que o sal tem facilidade para dissociar. Ok? A gente define o grau de ionização ou dissociação. Tá? O grau de ionização, então alfa, ele vai variar de 0 a 100%. Ó. Claro que, por uma substância ser chamada de eletrólito, ela tem que ionizar ou dissociar pelo menos uma molécula. Então, o grau de ionização de um eletrólito ou de dissociação, ele é sempre maior que 0. E quando o eletrólito é muito forte, ele se aproxima de 100%. Tá? Na prática, tem alguns eletrólitos que são tão fortes, que nem eu falei para vocês do ácido clorídrico, que a gente considera que ele ioniza 100%. Tá? E aí, nesse meio, você tem os eletrólitos mais fracos, tá? Que a gente daqui a pouco vai listar eles. Tá? A rigor, o que, que a gente faz? Né? Isso é um critério de classificação que eu não gosto dele, mas a gente acaba tendo que falar. A gente divide a gradação de força da seguinte maneira. Isso aqui é uma régua de ionização, tá? Uma reguinha de ionização. A gente divide os eletrólitos em 3 grupos. Eletrólitos que ionizam até 5%. Cara, tem uma porrada de eletrólito que ioniza até 5%. Esses eletrólitos que ionizam até 5%, eu chamo de eletrólitos fracos. Tá? Por exemplo, você pode botar aqui esse bolo aqui, quase todos os ácidos orgânicos. Tudo que é ácido carboxílico que você imaginar vai entrar aqui. Substâncias como, por exemplo, o ácido carbônico, famoso, né? E tem no sistema tampão do nosso sangue. Ácido acético, já falei que é orgânico, tá? Ácido cianídrico, enfim. Aí a gente tem um segundo grupo de eletrólitos que ionizam ou dissociam entre 5% e 50%. Esses a gente costuma chamar de moderados. Só que aqui, por exemplo, essa parte da classificação eu acho ela meio idiota. Porque falar que um eletrólito é moderado, você tem moderado com 6% e moderado com 49%. Você tem um grupo muito diferente aqui. E para chamar um eletrólito de forte, a gente considera que ele ionize mais da metade das moléculas. Então é preciso que o grau de ionização de um eletrólito, para que ele seja chamado de forte, seja maior que 50%. Aí eu chamo de forte.
Só que também, né? Aqui você tem um universo bem diferente. Você tem eletrólito 51% e tem eletrólito 99%, tá? Beleza? Quando a gente for estudar equilíbrio de ácidos, a gente vai aprender a calcular pH de ácidos fracos, moderados e fortes. Vai aprender a calcular esse grau de ionização pelo pH do ácido. Tem um monte de coisa que dá para fazer com isso, tá? Por hora, a gente só está apresentando aí esses graus, que também vão valer para bases, tá? E sais. Certo? Acho que isso tudo, gente, que eu falei nessa primeira parte, é o geral de teoria de ácido, base, sal e óxido, tá? O que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar um por um e destrinchar. Tudo bem? Então, isso aqui seria uma parte 2 já. Parte 2. Estudo dos ácidos. Parte 2. Estudo dos ácidos. Mano, vocês vão ver uma coisa muito louca agora. Nessa aula, eu falo de ácidos e bases, tá? Só que vocês vão ver que eu vou falar mais de 2 horas de ácido e 15 minutos de base. Tem um monte de coisa para estudar em ácidos. E de base é muito rapidinho. Tanto é que nos exercícios da apostila aí, pelo menos os de sala, né? Quase só tem exercício de ácido, né? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer ao estudar ácidos, falar da ionização. Então, ionização. Dan, o que eu preciso saber de ionização? Duas coisas. Primeira, saber que ionizações podem ser representadas de duas maneiras. Quando eu for representar a ionização de um ácido. Opa, peraí, deixa o pessoal de casa enxergar aqui também, ó. Quando eu for representar a ionização de um ácido na água, eu posso fazer isso de duas formas. Ionização de maneira completa ou simplificada. Os dois jeitos são certos de escrever. Claro que o mais certo é o completo, mas, enfim. Qual a diferença entre você escrever a ionização de maneira completa ou simplificada? Na, na forma completa, você vai escrever a água participando do processo. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. HCl. Eu tô pegando HCl sempre porque é mais fácil, tá? HCl mais H2O dando H3O mais Cl menos. Esse é o jeito mais completinho. Por quê? Porque desse jeito a gente mostra de fato que a ionização é um processo químico. O ácido doa o hidrogênio para a água. Ele doa o hidrogênio. A maneira mais simplificada é escrever assim, ó. HCl, aí você põe a água aqui em cima, como se ela fosse só um solvente, e aí escreve o H mais solto lá, que nem um doido. Pronto, tá? Talvez vocês estejam mais acostumados a escrever dessa maneira aqui. As duas são certas, tá? Até para quem vai fazer prova de múltipla escolha, não tem problema. Múltipla escolha não, a prova é discursiva, não tem problema se em alguma outra questão você precisar representar o ácido dessa forma, tá? Eu só não posso esquecer, em algumas situações, que esse H+, ele não está livre na água. Ele está junto com a água formando H3O+. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que eu preciso falar sobre ionização. Quando você coloca um ácido em água, ele vai liberar hidrogênio, claro. Ele vai liberar hidrogênio. Só que ele vai liberar hidrogênio, que assim, existem ácidos que não têm apenas um hidrogênio ionizável. Ou seja, existem ácidos que, quando colocados em água, vão liberar mais do que um hidrogênio. O ácido sulfúrico libera 2, o ácido fosfórico libera 3, enfim. Só que a quantidade de hidrogênios que o ácido libera
Depende do pH onde você coloca ele. Não é porque um ácido, por exemplo, tem dois hidrogênios que ele vai soltar os dois hidrogênios. Ele pode, muitas vezes, soltar os dois hidrogênios, ok? Mas, às vezes, ele solta só um. Então, as ionizações de ácidos, elas podem ser parciais ou totais. Qual é a dica? Por enquanto é uma dica porque não vai ter explicação. Depois eu explico. Quanto você vai jogar um ácido dentro da água, ok? Quanto mais alcalino for o ambiente onde você jogar o ácido, quanto mais alcalino for o ambiente onde você colocar o ácido, mais hidrogênio ele perde. Os hidrogênios do ácido, eles têm muita facilidade para sair da molécula quando o ambiente está muito básico. Por exemplo, vamos pegar um caso típico. Tem um ácido, que é o ácido fosfórico, vamos colocar ele aqui, ó. Ele tem 3 hidrogênios. Deixa eu escrever aqui, deixa eu colocar o total aqui. Espera aí. Ó, esse ácido tem 3 hidrogênios, tá? Ah, beleza. Vou jogar ele na água, ele vai liberar os 3. Depende. Depende. Se você jogar esse ácido, por exemplo, num pH, numa água, que tiver com pH próximo de 7, uma água neutra, ele vai liberar um mísero H+. Então, olha como eu escrevo. Ó, H3PO4 mais água, formando H3O+. Gente, cada hidrogênio do ácido vai ser recebido por uma molécula de água. Então, nesse caso aqui, eu estou usando uma molécula de água para reagir com ácido. Então, vai sair daqui um hidrogênio, esse hidrogênio vai reagir com água, formando H3O+, e o que sobrou do ácido é isso aqui, ó, H2PO4. E perceba o seguinte, quando este H2PO4 perdeu o hidrogênio, ele fica com uma carga negativa. Ah, mas por que que sempre fica com a carga negativa? Daqui a pouco a gente discute isso também. Isso é uma ionização parcial. Só que vai acontecer se você jogar o ácido mais ou menos numa água que tiver com pH 7, 7 e pouquinho. Se eu jogar esse ácido numa água que tem um pH por volta de uns 10, puta, ela já está básica, né? A água com pH 10 já está básica. Ele perde 2 hidrogênios. Olha o que acontece com ele, ó. H3PO4 mais duas águas, duas águas. Cada água vai sequestrar um H+ do ácido. Uma água pega um H+ e vira H3O+. A outra água pega o outro H+ e vira H3O+. Então, eu vou ter 2 H3O+. E o que que sobra do ácido quando ele perde os 2 hidrogênios? Sobra H, P, O, 4, 2 menos. O número de hidrogênios que o ácido perde se torna a carga do ânion. Perceberam isso? Ah, ó, o ácido perdeu um hidrogênio. O ânion ficou -1. O ácido perdeu 2 hidrogênios. O ânion ficou -2. Deu para entender? Percebe que ainda ficou preso hidrogênio aqui, ó, tanto num caso como no outro? Daí você entende por que que esses dois exemplos são exemplos de ionizações parciais. Agora, se eu pegar ácido fosfórico e jogar num sistema onde o pH está acima de 12, já está extremamente alcalino,
Se o pH estiver muito, 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 muito alto, aí o ácido perde os 3 hidrogênios aqui. Aí você tem uma ionização total. H3PO4 mais 3H2O. Não? Olha lá. Cada água recebe um H+. Cada água recebe um H+. Então vai formar 3H3O+. Beleza? E o íon ficou sem hidrogênio, gente. Tirou os 3 hidrogênios do H3PO4. Sobrou só PO4, 3 menos. Aqui ficou o ácido sem os hidrogênios, completamente sem os hidrogênios. Tá? Beleza? Outra coisa que é importante observar a partir dos exemplos é que todo ânion, essa frase ela é muito importante que você memorize. Todo ânion é produto da ionização de um ácido. Vou escrever essa frase aqui. Todo ânion, todo ânion é produto da ionização de um ácido. De um ácido. Então veja como isso vai começando. Se a gente vai tomando cuidado com os conceitos, a nossa cabeça ela vai expandindo bastante. Pensa no ácido fosfórico, H3PO4, ok? Quando o ácido fosfórico ioniza, ele pode dar origem a quantos ânions diferentes? 3. PO4, HPO4, H2PO4. Tá. Pode, pode. É, na verdade, Malu, pode e não pode ao mesmo tempo. Porque assim, para base funciona bem, para ácido não. Por quê? Para ácido, a maioria deles é bem solúvel na água. Mesmo os fracos. Você pega, por exemplo, o ácido carbônico ou ácido nitroso, eles são muito solúveis porque todos eles fazem ponte de hidrogênio com a água. Mas para a base, você pode guardar o seguinte: força e solubilidade você relaciona para base e sal. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Sal forte é sal solúvel. Base forte é base solúvel. Para ácido já não funciona assim. É decorar mesmo. Tá? Por isso que a gente usa, você vai lembrar? Vocês lembram daquele macete para saber se o ácido é forte ou fraco? Você pega o número de oxigênios e subtrai com o número de hidrogênios. Quanto maior for essa diferença, mais forte é o ácido. Isso, evidentemente, é um truque. É um truque por quê? Porque eu não consigo relacionar o ácido com a solubilidade. A força, perdão. Tá? Beleza? Deixa eu passar para lá. Deixa eu ver o que eu estava falando, peraí. Estava falando sobre ionização, né? Tá. Bom, agora a gente vai começar a estudar uma parte bem pentelhazinha, bem chata, eu particularmente acho, que é a discussão da nomenclatura. Então a gente vai, dentro do universo dos ácidos, a gente vai falar sobre estrutura, estrutura e nomenclatura. Vamos falar das duas coisas juntas, tá? Porque uma, no final das contas, acaba sendo dependendo da outra. Vamos lá. Estrutura e nomenclatura. Para a gente poder dar nome para os ácidos e falar da estrutura, os químicos fizeram o seguinte: pegaram todos os ácidos inorgânicos e categorizaram eles em duas famílias. Primeira família, hidrácidos. Hidrácidos. Dentro da família. Bom, o que é um hidrácido? Um hidrácido é todo ácido cuja constituição não tenha oxigênio.
É meio idiota. Ah, hidrácido tem hidrogênio. Não, todo ácido tem hidrogênio. O que o hidrácido não tem é oxigênio. A gente precisa conhecer 6 hidrácidos famosos. HCl, vamos colocar em ordem certinha. HF, HCl, HBr, HI, HCN e H2S. Eu já coloquei os ácidos com a fórmula estrutural para gente, tá? HCl, desculpa, HF, HCl, HBr, HI, HCN, H2S. Tá bem? 4 deles formados por elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, que são monovalentes, né? Então todos têm um hidrogênio só. Esse ácido aqui, ó, também é um ácido que tem um hidrogênio só. O elemento central aqui é o carbono. O carbono também tem todas, né, velho? E aqui eu tenho o ácido de enxofre, ó, tá? Todos esses ácidos terão na sua nomenclatura o sufixo hídrico. Sufixo hídrico. Quando eu estudava, eu guardei assim. É o grupo dos hídrico. Grupo dos hídrico. Clorídrico, fluorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico, sulfídrico. Tá aqui. 6. Tá? Sendo que o ácido sulfídrico pode sofrer 2 ionizações. Ok? Então, ó, lembra da frase que eu pedi para vocês guardarem? Todo ânion é produto da ionização de um ácido. Então, uma coisa que você precisa acostumar a sua cabeça a fazer é olhar o ácido e imaginar o ânion dele. Então, por exemplo, quando eu jogar o ácido fluorídrico na água, ele vai liberar um H+, e o ânion F-. Perceba uma coisa muito importante. Se você memorizar a fórmula do ácido, de presente você ganha, além da fórmula, a carga do ânion. Percebe? Então, assim, muita gente se queixa quando vai estudar esse assunto. Ai, puta, professor, tem um monte de coisa para decorar. Não, não tem um monte de coisa. Você tem uma coisa para decorar, que é a porcaria da fórmula. Porque se você decora a fórmula, você sabe a carga do ânion. Se você decora a fórmula, você sabe a terminação do ácido. Então, o trabalho que você tem que fazer neste momento, se é que você já não fez isso em algum momento da tua vida, é memorizar isso aqui de uma vez por todas. Para o fluorídrico, eu tenho o íon F-. Para o clorídrico, Cl-. E sabe aonde você vai dar uma decolada se você fizer isso aqui? Na aula de sal. Porque na aula de sal, eu vou pegar isso aqui, juntar com cátion e formar o bendito do sal. Então, se você já tem isso aqui memorizado, você vai conseguir montar qualquer sal que tenha flúor, qualquer sal que tenha cloro, tá? Aqui eu tenho Br-, aqui eu tenho I-, aqui eu tenho Cn-. Cuidado, hein? Cuidado. Aqui eu tenho HS- ou S2-. Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Se o ácido H2S, o sulfídrico, perder 2 hidrogênios, ele fica S2-. Se o ácido sulfídrico sofrer ionização parcial, ele vira HS. Deu para entender? Esse aqui, Br. Br é um R isso, né? Tá bem feio, né? Tá bem feio, tá? Te meto no vidrico. Já vou colocar toda a nomenclatura de uma vez só para a gente explodir a cabeça. Quando o ânion for originado
de um ácido hídrico, repetindo, quando um ânion for originado de um ácido hídrico, o nome dele termina em eto. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto. Agora vem cá, ó, rapidão, que daqui a pouco vai dar merda. Quando um ácido pode sofrer ionizações parciais e totais, cada ânion vai ter um nome. O ânion que veio da ionização total, você vai usar eto e fica sulfeto aqui. Sulfeto. Sulfeto é o ânion do ácido sulfídrico. Se o ácido perder só um hidrogênio e sobrou um só, você escreve hidrogeno sulfeto. Assim, ó. Hidrogeno sulfeto. Tá? Você mantém a. Você escreve hidrogeno sem o i mesmo, tá? Hidrogeno sulfeto. Aí pode colocar separado por hífen ou colocar dois s's aqui. Tá? Eto é a terminação de um íon cujo ácido mãe. Olha o que eu estou falando, ó. Eto é a terminação de um íon cujo ácido mãe é hídrico. Vou repetir essa frase para ver se todo mundo pega, ó. Eto é a terminação do nome de um íon cujo ácido mãe é um hídrico, tá bom? Te meto no vidrinho. Tudo bem, agora vamos para a segunda família de ácidos. A família dos oxiácidos, que é dividida em subfamílias. Ai, maldição. Hã? Fala de novo o quê? Peraí. Eto é a terminação de um ânion cujo ácido mãe. Vocês entendem o que eu estou dizendo como ácido mãe? Que é o ácido que deu origem a ele? É o hídrico. Tá bom? Só mais uma vez, ó. Eto é a terminação de um ânion cujo ácido mãe é hídrico. Qualquer hidrácido é hídrico. Não ter oxigênio termina em hídrico. Acabou. Onde está. Oi. Esse? Eu só coloco hidrogênio. Esse aqui? De cima? Cianeto? Porque vem do ácido cianídrico. O nome dele é cianídrico. Daí fica cianeto. Eu tiro o hídrico e ponho o eto. Tá? Hã? Cianeto. É, faltou um E. Só, um E. Cianeto. Tá? Ficou esquisito. Cianeto. Cianeto. Bom, segundo grupo, oxiácidos. A família dos oxiácidos, ela é grande. A família dos oxiácidos é grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma família de oxiácidos e dessa família derivam-se outras. Então, existe um grupo de oxiácidos que eu vou chamar de mãe. Só antes de falar dele, né? Lembrar que o termo oxiácido a gente está usando aqui para ácidos cuja estrutura tem oxigênio, que são os mais famosos, tá? Vamos citá-los aqui. HNO3, HClO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4. E tá ótimo. Deixa eu colocar mais para cá, peraí. Não, tudo bem, vai. Não, não tá tudo bem, não. É porque eu vou ter que desenhar dos dois lados aqui. Oxiácidos, mãe.
Talvez nas suas decorebas de cursinho, você tenha mandado você decorar 6. Eu peço para você decorar 5. Já está de bom tamanho. Talvez alguns deles você já tenha memorizado, porque são bem famosos. Ó, esses são os 5 oxiácidos mãe que a gente precisa conhecer. HNO3, HClO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4. Esse grupo de ácidos vai ser diferenciado dos hidrácidos também pelo nome. Aqui era hídrico, né? Então era fluorídrico, clorídrico. Aqui a terminação é ico. Sufixo ico. E é tudo proparoxítona, tá, gente? Tudo proparoxítona. Então fica ácido nítrico, ácido clórico, ácido carbônico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, tá? E os ânions? E os ânions? Vamos botar os ânions aqui do lado, vai. Quando o ácido nítrico ioniza na água, ele libera NO3 menos. NO3 menos. Quando o ácido clórico ioniza, ele libera ClO3 menos. Quando o carbônico ioniza, ele libera CO3 2 menos e libera também HCO3 menos. Então, isso é treino, tá, gente? É treino, é bem mecânico mesmo. Tira 2 hidrogênios, fica CO3 2 menos. Tira um hidrogênio só, fica HCO3 menos. H2SO4, tira 2. SO4, 2 menos. Tira um só, HSO4 menos. Todos os ânions dos ácidos em água, tá? H3PO4, tira 3, tira 2, tira um. Ó, Jesus amado. Oi. Clórico, clórico. Cuidado porque tem o clorídrico lá, né? Desgraçado. Tem o clorídrico. E com o enxofre acontece a mesma coisa, né? Porque aqui, ó, é o sulfídrico, H2S. Sulfídrico. Aqui é sulfúrico, tá? Beleza? Qual que é a regra para dar nome para o ânion? Bom, quando o ácido de origem termina em ico, a regra diz que o nome do ânion termina em ato. Então vamos para os nomes do cara aqui. NO3, nitrato. ClO3, clorato. CO3, carbonato. HCO3, hidrogenocarbonato. Hidrogenocarbonato. SO4, sulfato. HSO4,
hidrogenosulfato. Hidrogenosulfato. É o famoso bico do pato, né? I4. PO4 3 menos fosfato. E o HPO4 2 menos? Hidrogênio fosfato. Hidrogênio. E até esse aqui vai ter nome, ó. H2PO4 menos. É o dihidrogenofosfato. Dihidrogeno fosfato. Tá? Estão aí os ácidos mãe. Esse é um grupo de 5 ácidos. E os seus respectivos ânions, né? Então, ácido nítrico gera nitrato. Ácido clórico gera clorato. Ácido carbônico gera carbonato e hidrogênio carbonato. Ácido sulfúrico gera sulfato, hidrogênio sulfato. Fosfórico gera fosfato, hidrogênio fosfato, de hidrogênio fosfato. Aí, tá? Por que esse grupo de ácidos se chama mãe? Porque existem outros oxiácidos parecidos com eles, com o mesmo elemento, só que com número de oxigênios diferentes. Por exemplo, olha para esse ácido aqui, ó, HNO3. Ele é o ácido que tem nitrogênio e tem 3 oxigênios na estrutura. Existe um primo dele, que é o HNO2. O HNO2. A única diferença entre esses ácidos é o número de oxigênios na estrutura. E isso tem a ver com a capacidade do nitrogênio de fazer ligação dativa. Então, por exemplo, só para vocês entenderem a variação. Ó, ó. Olha para esse ácido aqui. HNO3. Nessa estrutura, a gente percebe que o nitrogênio ele está usando todos os elétrons da camada de valência dele para fazer as ligações aqui covalentes, que são obrigatórias, e a dativa. Agora, existe esse outro ácido, ó. Ó. Percebe a diferença da estrutura? Aqui o nitrogênio não está fazendo a dativa. Então eu tenho HNO3, HNO2. Isso vai acontecer com vários ácidos. Por exemplo, com o cloro, o negócio é bizarro. Por quê? Eu tenho, além do HClO3, eu tenho HClO2 e eu tenho HClO e tenho HClO4. Lembrar que o cloro é um elemento que faz 3 dativas, né? Então, o cloro pode estar rodeado de oxigênios ou nem tanto. Com o enxofre acontece uma coisa parecida. Eu tenho H2SO3, além do H2SO4. Com o fósforo, eu tenho H3PO3 e tenho H3PO2. Então, todos esses ácidos que eu estou colocando meio distribuídos aleatoriamente lá no quadro, são variações disto aqui. O nosso problema é, se são variações, eu preciso dar nomes diferentes para eles. Então, a gente vai criar
subfamílias de ácidos. Essa aqui é a família mãe, onde todos os elementos, todos os membros dela terminam em ico. Ok? Tá, olha para esse grupo de ácidos. HNO2, HClO2, H2SO3, H3PO3. Qual a diferença de todos eles com os seus respectivos da família mãe? Um oxigênio a menos. Esse tipo de ácido é o ácido mãe menos um oxigênio, não é? Tudo bem? Quando o teu ácido tiver um oxigênio a menos do que o mãe, você tira a terminação ico e põe oso, sufixo oso. Então a gente cria o terceiro grupo de ácidos. Eu já tinha o grupo hídrico, estabeleci um grupo ico e agora eu tenho oso. Nitroso, cloroso, sulfuroso, fosforoso. Se o ácido tiver 2 oxigênios a menos em relação ao mãe, aí o sufixo continua oso e o prefixo é hipo. Então eu tenho o clórico, cloroso, hipocloroso. Fosfórico, fosforoso, hipofosforoso. Isso é chato pra cacete. Qual que é a dica que eu dou para você não ficar louco ou ficar louca? Decora esse aqui. Porque se você decora esse, os outros você descobre na hora. Ah, quem é o mãe do cloro? ClO3. O mãe do cloro é ClO3. Ah, então o ClO2 é o oso. O ClO é o hiposo. E ainda tem o grupo de ácidos, que aqui só tem um representante, né? Que tem oxigênios a mais do que o hipo. Esse aqui são os mãe mais um oxigênio. É bem mais chato que o match próprio boot, né? Porque são um monte de coisas que você tem que ficar decorando. Quando o ácido tiver um oxigênio a mais do que o ico, você mantém o sufixo ico e acrescenta o prefixo per. Per. E aí, então, eu crio um quarto grupo, que são os per-ico. Então, eu tenho o ácido clórico, cloroso, hipocloroso, perclórico. Tá? O grupo dos per é um grupo bem restrito. Não tem, por exemplo, você não vai encontrar perfosfórico, persulfúrico. Tá? Beleza? E tem outros, tem o piro, o meta. Ixi, é um inferno. Mas a gente vai parar por aqui por enquanto, na questão de nomenclatura. Tá? Se eu dissesse para vocês o que é importante de toda essa tabela, esses primeiros aqui, ó. Tá? Só que tem os ânions, né? Por exemplo, quem é o ânion do ácido HClO? ClO-. Quem é o ânion do H2SO3? É o SO3 2-. Então existem ânions, tá? Qual que é a regrinha da nomenclatura? Bom, se o ácido terminava em ico, a terminação do ânion era ato, lembra? Tá vendo que esses dois grupos de ácidos aqui, ó, tem os nomes terminados em oso? Qual é a regra para oso? Qual é a regra para oso? Ito, sufixo do ânion, sufixo do ânion, ito.
Fito. Então, olha como que fica isso, gente. Quer ver? Vamos colocar uma listinha de ânions aqui. Ó, olha para esse ânion aqui, ó. SO3, 2 menos. Na minha tabela de ácidos, SO3 veio desse ácido aqui, ó, que é o H2SO3, cujo nome é ácido sulfuroso, certo? Pela regrinha do ânion, todo ácido que termina em oso vai ter um ânion ito. Então, o nome desse ânion aqui, ó, é sulfito. Então, aí começa a virar uma loucura, né? Porque eu já tinha sulfato e hidrogênio sulfato, já tinha também o sulfeto e o hidrogênio sulfeto, agora ainda ganho o sulfito. E ainda poderia ter o hidrogênio sulfito, que seria o HSO3. Outro exemplo, ó, ClO-. Ah, puta, preciso dar nome para esse ânion. Tem que lembrar o ácido. O ácido de origem é o HClO, que tem 2 oxigênios a menos do que o mãe. Então ele é o hipocloroso. Ácido hipocloroso. Então o ânion vai ser o ânion hipoclorito. Outro, mais um, mais dois. NO2 menos. Qual é o nome do ânion NO2 menos? Bom, NO2 menos é derivado desse ácido aqui, ó, que tem 1 oxigênio a menos do que o mãe. O mãe é o nítrico. O mãe é o nítrico. Esse aqui é o nitroso. É, como é que eu guardava essa merda, né? Deixa eu contar. O que tinha mais oxigênios da família era o ico. Então lá eu tinha que decorar que o nítrico tem 3. O nitrogênio tem menos, não tem aqui o NO2? Então eu falava que ele era o mais pobroso. Pronto. E esse aqui é o hipopobroso. Entende o que eu quero dizer com isso? Não, né? Tem menos oxigênio que o pobroso, tá? E esse aqui é o super rico. Bom, faz do jeito que vocês quiserem, tá? Tá aí. É, então, como é o nome desse ânion? Bom, se ele veio do ácido nitroso, ele é o nitrito. Tem na mortadela, nitrito, salame. Vocês se alimentam em conserva, tá ligado? Tipo mortadela, salame, peito de peru defumado, tem bastante nitrito, que evita crescimento de bactéria. É... Aí outro, que volta e meia aparece também, ó. ClO4-. Puta, ClO4- veio do HClO4. Percebe uma coisa? Quando você olha para a carga do ânion, você já sabe quantos hidrogênios tinha no ácido. Esse macete é importante. Ah, professor, como que você sabe que o HClO4 tem um hidrogênio por causa da carga? Tá. Esse ácido, ele é super rico. Ele tem mais oxigênios do que o ico. Então, ele é o perico. Ácido perclórico. Como a terminação do ácido é ico, eu mantenho a terminação do ânion ato. Então, aqui fica perclorato. Perclorato. Entenderam? O que a gente vai fazer depois na aula de sal é pegar esses caras e juntar com cátion. Sulfito de magnésio, hipoclorito de sódio, nitrito de potássio, perclorato de alumínio. Você só vai colocar um cátion aqui junto e vai formar um sal, tá? Uma coisa acaba levando a outra. Beleza? Cara, o fosfórico tem um problema nele. Fosfórico fica fosfato, né? Fosfato.
Então, aqui eu preciso contar um segredo, mas depois eu conto sobre eles, tá? Esse cara tem 3 hidrogênios, né? Ele só libera 2. Esse aqui tem 3 hidrogênios, só libera um. Então depois a gente comenta esse problema, tá? Ok, vamos fazer exercício? Sobrou neurônio aí? Não sobrou? Ah, gente, mas isso aí não é muito foda, é só chato. Isso aqui é o seguinte: você vai para casa hoje, dorme, acorda, pega uma cartolina e faz essa merda. Você sozinho. Você tem que fazer isso aqui em algum momento da sua vida, gente. Porque aqui não tem muito conceito, é decorar, tá? Gostei da espontaneidade. Sobrou neurônio? Não. Ah, gente, a gente já teve manhãs piores, vai. Hoje até que foi uma manhã suave, vai. Oi, você pode considerar que ele está ou não hibridizado. Dos dois jeitos você consegue montar a estrutura. Para você, por exemplo, para o ácido fosfórico, vou fazer aqui a estrutura para você, ó. Eu posso propor 2 estruturas para o ácido fosfórico. Uma seria assim, ó. Peraí. Vamos considerar que o fósforo não tivesse hibridizado. Para o fósforo não hibridizado, eu poderia propor uma estrutura assim, ó. Ó. E aí, o quarto oxigênio, ele faria uma dativa. Aqui. Se o fósforo estiver hibridizado, os 5 elétrons dele estarão desemparelhados. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Então eu posso propor 2 estruturas mesmo para ele, tá? Beleza? E aí o que que a gente vai perceber, inclusive, até aproveitando a tua pergunta para falar sobre uma coisa que no exercício vai aparecer. Quando eu desenho a estrutura de um oxiácido, gente, quase sempre, quase sempre, os hidrogênios estarão ligados a oxigênios, tá? Esses hidrogênios que estão ligados aos oxigênios são os hidrogênios ionizáveis. Então, ó, se você quiser, anota essa frase que eu vou escrever aqui, ó. Em oxiácidos, isso que eu vou falar aqui, evidentemente, vai valer para oxiácidos, tá? Em oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis, em oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis estão ligados, estão ligados aos oxigênios. Isso é um padrão. Em oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis estão ligados aos oxigênios. Então, por exemplo, se eu olho para um ácido desse aqui, ó, estou mostrando a estrutura do ácido. Eu estou vendo 3 hidrogênios ligados ao O, tá vendo? Então, esse hidrogênio é ionizável? É. Esse hidrogênio é ionizável? É. Esse hidrogênio é ionizável? É. Você quer ver um exemplo onde isso vai acontecer com muita frequência? Primeiro,
Que ácido é esse que eu estou desenhando aqui na lousa? Esse não está na lista ali. Esse é o acético, o etanóico. Olha quantos hidrogênios ele tem na estrutura. 1, 2, 3, 4. Só que esse ácido, quando eu colocar na água, ele só libera um hidrogênio ionizado. Tá? Tem ligado ao oxigênio. Os oxiácidos só. Porque no hidrácido não vai ter nunca isso. Mas a notícia boa é, no hidrácido todos são ionizáveis. Tipo, mesmo no H2S, que tem dois, aqui ioniza os dois. Nos oxiácidos, eu olhando na estrutura dele, eu consigo descobrir quem ioniza, quem não ioniza. Esses três aqui, ó, não ionizam e esse aqui ioniza. Por isso que a gente costuma dizer lá, quando tem aula de ácido carboxílico na orgânica, a gente fala, ó, ácido carboxílico é monoácido. Monoácido, libera um hidrogênio, tá? O ácido fosfórico, por exemplo, é triácido. Tá? Agora que eu já contei isso, já dei o spoiler, eu já posso desenhar a estrutura. Olha para esse ácido que eu vou desenhar aqui, ó. H3PO3. Ó, vou colocar uma dativa, tá? Sem hibridização. Vou colocar só dativa aqui, vai. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura do H3PO3. Tá vendo? O que que eu percebo nessa estrutura? O elemento central fósforo, fazendo três covalentes e uma dativa, com oxigênio. Percebo que um dos hidrogênios está ligado diretamente ao fósforo na estrutura, enquanto os dois estão ligados aos oxigênios. Então, esse hidrogênio aqui é ionizável e esse hidrogênio é ionizável. Tudo bem? Professor, eu tenho uma pergunta. Fala. Por que que a estrutura desse ácido que você acabou de desenhar não é assim? Dá uma olhada nessa estrutura, gente. Tem algum erro químico nela? Não. Ó, fósforo fazendo três ligações, os oxigênios, cada um fazendo duas. Coloquei os hidrogênios ligados nos Os. Essa estrutura tinha tudo para ser certa, mas ela não existe. Como é que eu sei disso? Porque se a estrutura do ácido H3PO3 fosse essa, ele seria um triácido. E ele não é um triácido, ele é um diácido. Tudo bem? Isso acontece não só com o H3PO3. O primo dele também. Olha para isso aqui, gente. H3PO2. H3PO2. Ó, peraí, ficou muito pequeno aqui. H3PO2. Ó. Olha para a estrutura desse aqui, ó. Esse aqui é o hipofosforoso. Você tem o fosfórico, que tem três hidrogênios e ioniza os três. Você tem o fosforoso, que tem três hidrogênios, mas só ioniza dois, com essa estrutura estranha. E o hipofosforoso, que tem três hidrogênios, mas só ioniza um. Tá? Ele só tem um hidrogênio ionizável. Só que esses dois ácidos, gente, são exceções de uma regra muito famosa.
Qual é a regra? Nos ácidos, todos os hidrogênios ionizam, exceto no fosfórico, fosforoso, né? E, fosforoso, e nos orgânicos, que são casos pontuais. Tá? Acho que desses casos de exceção, assim, sendo bem honesto, acho que o que vale mais a pena memorizar é esse aqui. Porque ácido carboxílico a gente lida muito com ele. Tá? Beleza? Oi, o nome do quê? Do ânion? Ah, então, vamos lá. Puta merda. Porque assim, pro fosforoso, você tem lá H3PO3, né? Como ele só libera dois hidrogênios, quais são os ânions possíveis que eu tenho para eles? São o H2PO3 menos, perdendo um hidrogênio, e o HPO3 2 menos. Tá? Qual dos ânions foi produzido por ionização total? Esse. Como eu vou chamar esse ânion? Bom, se o ácido é oso, aqui é ito. Então fica fosfito. Agora, olha a merda. Olha a merda. Isso aqui é o tipo da coisa. Quanto mais fundo você vai, pior fica. Olha para o nome do cara. Vocês perceberam? Quando eu fui dar nome, por exemplo, para o HSO4, eu usei hidrogeno sulfato. Quando eu fui dar nome para o HPO4, eu usei hidrogeno fosfato. Aqui eu não escrevi hidrogeno fosfito. Por quê? Porque esse hidrogênio não é ionizável. Eu só posso usar o hidrogeno quando sobrou no ânion um H que não foi retirado. Tá? Esse aqui é o hidrogeno fosfito. Olha a merda. Hidrogeno fosfito. Entenderam? É muito esquisito. Bom, já que está no inferno, vamos abraçar o capeta, vai. H3PO2. Eu não queria falar isso, mas já estamos falando já. Quantos ânions eu tenho para esse ácido? Só um. Ele não vai perder os três hidrogênios a pau. O único ânion que ele forma é o H2PO2 menos um. Esse ácido tem dois oxigênios a menos do que o mãe. Então, se o mãe é o fosfórico e esse aqui é o fosforoso, isso aqui passa a ser hipofosforoso. Se ele é o hipofosforoso, esse aqui é o hipofosfito. A cara de vocês de desalento é a melhor. Puta que pariu. Mas é isso aí, gente. Não tem o que fazer. Tá? Agora acho que a gente consegue fazer algumas questões. Eu já sei o que eu vou fazer. Em vez de fazer as questões, eu vou terminar a teoria com a parte de bases, tá? Isso aqui era só ácido, viu? Isso era só ácido. Mas a boa notícia, gente, base é bem rápido, tá? Aí na próxima aula a gente faz exercício. Parte 3. Bases ou hidróxidos. Tá?
Hum, acho que a primeira coisa que a gente podia discutir ao falar de base é entender um pouquinho o que diabo é um OH-. Porque pela definição lá do Arrhenius, né? Bases são compostos que em solução aquosa liberam íons OH-. O que que é? Como é a estrutura de um íon OH-? Uma vez que você entende isso, meio que base já está praticamente entendido. Gente, vamos colocar aqui, ó, íon hidróxido, íon OH-. Vamos tentar imaginar como é a estrutura dele. Primeiro entender que se ele é um íon, ele tem uma carga, nesse caso negativa. E ele é um íon estável. Ele existe em solução aquosa. Gente, oxigênio. Na camada de valência do oxigênio, eu tenho 6 elétrons, ok? Lembra que desses 6 elétrons, eu tenho 2 elétrons desemparelhados e mais 2 pares de elétrons livres. Tá, eu vou conectar um elétron do oxigênio ao H, para ter o OH. Então, no íon hidróxido, existe uma ligação entre H e O que com certeza é covalente. Tudo bem? Gente, do jeito que está escrito essa estrutura, o hidrogênio está estável, mas o oxigênio não, concorda? Está com 7 elétrons. Tá. Para esse oxigênio estar estabilizado, ele teria que ter um elétron a mais, concorda? E este elétron a mais fará com que a carga de toda essa estrutura seja -1. Entenderam da onde vem a carga menos do OH? De um elétron que alguém deu para o oxigênio. Adivinha quem? O cátion. O cátion da base. NaOH, KOH, LiOH. Então, na formação de uma base, você vai ter isto ligado necessariamente com um cátion, que não é necessariamente igual. A carga não é sempre +1, pode ser +2, +3, enfim. Eu estou colocando genericamente. Quem é esse X, na verdade? Vamos escrever aqui, ó. Ele é o cátion de um metal. Vocês lembram daquela aula de ligação iônica que eu pus uma tabela de cátion na lousa? São eles. Família 1A, família 2A. O cátion pode ter duas cargas. Ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2. E tem um cátion que não é metal. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É o amônio. Ou amônio. Então, assim, estruturalmente falando, o que é uma base? É qualquer composto que tem hidroxila ligada a um cátion. Acabou. Claro, se o cátion tiver carga +1, a fórmula vai ser XOH. Então, aqui vale para qualquer elemento da família 1A, a prata, o amônio. Se o cátion tiver carga +2, significa que o cátion vai doar quantos elétrons, gente? 2. Se o cátion vai doar 2 elétrons, ele vai se ligar com quantos OHs? 2. Aí a fórmula passa a ser XOH2. Tem o caso, por exemplo, né, bases famosas que tem cátion 2+, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, são famosas. E eu tenho também cátions com carga 3, tipo hidróxido de alumínio, que é famoso. Ó, XOH3. Tudo bem? Beleza? Então, assim, para quem gosta de regrinhas, como é que eu monto a fórmula de uma base? É XOH e o número daqui é a carga do cátion. Então, tipo, se o cátion for +1 é 1 OH,
Se o cátion for mais 2, são 2 OHs e assim sucessivamente, tá? Não tem nada de diferente de um composto iônico qualquer. Percebe? Aqui eu estou igualando carga. Ah, mas e o nome da base? Graças a Deus, não tem nada dessas merda aqui. A nomenclatura de base, gente, vamos escrever aqui. Nomenclatura, ela segue o padrão de composto iônico. De composto iônico. Vê se faz sentido o que eu estou falando aqui. Toda vez que eu vou dar nome para uma coisa que é iônica, isso não importa se é um sal, se é uma base, não importa. Eu sempre falo primeiro o nome do ânion e depois o do cátion. É de trás para frente que você dá o nome, né? Com as bases, como bases são compostos iônicos, eu posso usar essa regra. Então, o nome de uma base sempre vai começar com a palavra hidróxido. Por que sempre com hidróxido? Porque o ânion é sempre o OH. Hidróxido do quê? Do nome do cátion. Hidróxido de nome do cátion. Hidróxido de nome do cátion. Hidróxido de sódio, hidróxido de bário, hidróxido de lítio, hidróxido de magnésio. Tanana, 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 tanana. Com adendo. Tenho que colocar um número aqui do lado? Depende do cátion. Quando o cátion tiver duas cargas, por exemplo, colocar aqui, ó. Para cátions com duas cargas, para cátions com duas cargas, ferro, cobre, chumbo, ouro, por exemplo, identificar a carga. Identificar, opa, para cátions com duas cargas, vírgula, identificar o valor. Identificar o valor. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de cobre 1. Sempre que o elemento que tiver designado junto com a base ali for de duas cargas, eu sou obrigado a especificar que cargas eu tenho. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ferro. Peraí. Ferro. Ferro 2 e ferro 3. Cobre. Cobre 1, cobre 2. Chumbo. Chumbo 2, chumbo 4. E ouro. Ouro 1, ouro 3. Vou colocar essas daqui que eu já tinha colocado em outro momento. Tá? Ok? Qual é a geometria molecular de uma base? Qual é a geometria molecular de uma base? Não tem geometria molecular. Por quê? Ela é iônica. Então, ó, por exemplo, para um ácido, eu consigo aqui viajar e ver se a molécula é piramidal, se a molécula é tetraédrica, por conta dos elementos centrais e tal. As bases não têm geometria. Então, ó, bases são compostos cristalinos de alto ponto de fusão, pois apresentam natureza iônica, apresentam caráter, perdão, apresentam caráter iônico. Aí aqui
eu vou lembrar aquilo que a Malu tinha perguntado agora há pouco, sobre a questão de força. Para ácido, gente, eu tenho que decorar quem é forte e quem é fraco. Para base, eu também tenho que decorar quem é forte e quem é fraco, mas eu consigo associar a força da base à solubilidade, porque tem uma coisa aqui, gente, que é o seguinte: não é porque um composto é iônico que ele é solúvel em água pra caramba. Vou pegar um exemplo de um composto que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. Antigamente, certamente vocês já devem ter tido aula em escola, em cursinho, cuja lousa era com giz. Chegaram até aula com lousa de giz? O giz é um sal. Ele é um sal. Só que ele é um sal praticamente insolúvel na água. Então, não é porque um composto é iônico que ele é solúvel, ok? Segunda coisa, bases fortes são solúveis. Eu vou colocar são solúveis, não. Eu vou colocar são muito solúveis em água. Muito solúveis em água. Em água. Tá? Depois, agora não é importante, juro por Deus. Depois eu ponho uma tabela de que base é forte, de que base é fraca, de que ácido é forte. Por enquanto não precisa. Você só precisa sair daqui sabendo que, para uma base ser considerada forte, ela precisa de ser solúvel na água, porque é simples. Se ela é solúvel em água, ela consegue liberar os íons. E aí ela passa a ser então um eletrólito forte. Tá bom? Ah. Não, cara, o pior é que não é nem o número de OH. Por exemplo, é até contraintuitivo. Sabe por quê? As bases mais fortes só tem um OH. Na verdade, o que vai fazer diferença é o cátion. Por exemplo, base que tem metal da família 1A é solúvel. Aí da família 2A, do cálcio é mais ou menos. O resto é tudo fraca. Então, inclusive a maioria das bases nem é tão forte assim, tá? Tudo bem? Corbucci. Vocês já viram o canal do Corbucci? Bora corbutar hoje ou não? Ihu! Chega, gente. Passa a régua. 2h30 a gente se encontra aqui, para quem for ficar, tá? Eu vi um vídeo do Corbucci que ele comeu 35 Big Macs, gente. E assim, ele come tipo em 10, Pronto. tá? Em 10 minutos. Oi! Você pode ficar bem aí. Isso, obrigada. Aqui mesmo, assim? Mas você tá conseguindo enxergar? Era só para ver a questão do corte. Então tá, tô aqui. Quando eu puder sair, você me fala, tá? Pode sair, prof. Obrigada. Olha, tchau.